Pronto, gravando. Então, começando aqui para o final da... Estava previsto ainda para a semana passada, né? A gente sempre vai ter ou adianta ou atrasa um pouquinho. Então, biodisponibilidade. Qual que é o conceito, né, da biodisponibilidade? E como que eu determino essa biodisponibilidade? Biodisponibilidade é a quantidade do fármaco que está disponível na circulação. Tá? Então, quantidade circulando. Ok? Então, isso seria o conceito. Eu dei um zoom aqui agora, acho que você estava digitando. Melhorou? Ok. Obrigado, Larissa. Acabei de dar o zoom, eu vi a sua mensagem aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Vou melhorar um pouquinho aqui na circulação. Tá? Então, se eu faço uma aplicação intravenosa, 100% do fármaco está na circulação, concorda? Então, a biodisponibilidade vai ser de 100%. Então, o estudo, né, da biodisponibilidade de outros fármacos administrados por outras vias, que dependem de absorção, como a muscular, a via oral, principalmente, né, eu não vou ter 100% do fármaco, tá? Raríssimo, quando acontece isso, biodisponível. Então, eu faço o quê? Eu tenho que ajustar a dose em função disso. Mas, geralmente, particularmente, você não precisa se preocupar muito com isso, porque isso já foi feito um estudo farmacocinético, né? Então, é só estar atento aqui com a farmacocinética se isso vai ser absorvido ou não. Daí a gente discute alguns conceitos quando que esse fármaco não vai ser absorvido novamente. Tá? Então, quantidade de fármaco na circulação e por dia. E V, biodisponibilidade, eu vou chamar de B, tá? Para simplificar a escrita aqui. Deu a setinha aqui, biodisponibilidade igual a 100% ou simplesmente B igual a 1. Tá? Que é a mesma coisa, matematicamente 100% é 1. Então, isso vai ser a nossa referência. Então, como que eu faço a medida, né? Isso é um parâmetro que eu tenho que medir, tá? Então, eu saiei aqui, vamos ver se funciona, uma planilha no Excel para mostrar isso para vocês, tá? Então, aqui, eu vou mudar o compartilhamento. Deixa eu compartilhar a tela toda, fica mais fácil. Não fico passeando nas telas, aqui tem que ficar tirando uma e colocar outra. Ok. Então vamos lá, uma planilha. Podia usar o GDoc aqui também, mas eu acho que o ajuste aqui, eu sou mais familiarizado aqui, tem umas ferramentas não escondidas como tem no G-Sheet. Tá? Então eu vou refazer essas tabelas aqui, principalmente essa, só para mostrar para vocês. Então quando eu administro uma dose única, tá? Marquem, depois eu anoto lá, uma dose única. Tá? Eu vou aumentar a janela aqui. Se eu esquecer, me avisa. Deixa eu ver. E onde é que está o zoom aqui? Zoom. Pronto. Está dando para visualizar bem aí? Na minha tela auxiliar aqui eu consigo enxergar de onde eu estou aqui.
administração intravenosa. Obrigado, Amanda. Então, administração intravenosa de dose única. Então, aqui o que eu coloquei aqui, vou apagar aqui e começar de novo. Então, se eu administro 100 miligramas ou 1000 miligramas de um fármaco, vamos usar 100, porque daí a gente já pode extrapolar, é 100% e isso generaliza, tá? Então, eu coloquei 100 miligramas de um fármaco por via intravenosa. Então, vamos ver o que acontece em função do tempo com esses fármacos na circulação, tá? Então, quando eu passo um tempo de meia-vida, depois a gente vai ver, ele cai pela metade. Então, quantidade de meia-vida, que fica generalizado também. Fica aqui. Então, quando eu injeto o fármaco, quantos tempos de meia-vida passaram? Não passou tempo nenhum, então é o tempo zero, tá? Então, isso daqui pode ser, por exemplo, em horas. Tá? Múltiplos de horas, tá? Não é 1 hora, 2 horas, mas a quantidade de tempo de meia-vida é dada em horas. Então, administrei 100 miligramas. Quando passar um tempo de meia-vida, significa que metade do fármaco já foi eliminado. Ou ele foi biotransformado e perdeu o efeito, eu não detecto mais a molécula inicial, porque biotransformação é uma alteração química, ok? Então, cai pela metade a quantidade do fármaco in natura, do jeito que ele foi sintetizado na indústria, do jeito que ele foi isolado de uma planta, ou etc. Então, eu vou chamar disso aqui, que é metade deste valor. Então, é o B ali dividido por 2. Vou arrastar isso aqui para fazer um gráfico. Aqui, farmacologia, farmacocinética é muito gráfico. Então, cai pela metade, ó, 100, 50, 25, etc. Lá, 9 tempos de meia-vida já caiu para 0,2 do que tinha, né? 0,2%, digamos. Aí eu vou fazer um gráfico com isso. Pega aqui, vou inserir um gráfico de dispersão. Eu tenho aqui, então, o gráfico de dispersão. Aí eu ajusto uma curva aqui. Então, vou inserir uma curva, aqui com o botão direito do mouse, e adiciono uma linha de tendência. Não é uma reta, né? Dá para perceber que não é uma reta, porque a queda é exponencial. Então, eu venho aqui e clico exponencial. Pronto, ligou meus pontos, um gráfico bonitinho aqui na tela para vocês verem. Ok? Então, isso daqui é a curva de um fármaco que é dado por via intravenosa em dose única. Tá? Administração IV de dose única. Quando eu vou determinar o que é esse 100%, né? Na verdade, o meu 100% é a área que está debaixo dessa curva. Tá? Então, vocês conseguem calcular para mim essa área que está embaixo dessa curva? Quem sabe calcular área debaixo de uma curva? Alguém sabe? Ninguém sabe? Acho que a gente vai separar, né, em várias áreas. Separar em várias áreas. Mas isso aqui, ó... Dá para calcular como se fosse um cone? Um cone. Um cone aqui, um conezinho aqui, um monte de cone. Pode ser ou um monte de triângulos ou um monte de retângulos. Eu posso passar um monte de tirinha aqui e fazer base vezes altura. Aí a somatória das áreas vai me dar a área debaixo dessa curva complicada. Vocês concordam? Vocês conseguem enxergar isso? Se eu fizesse isso macro, né? Tá? E o cálculo integral. Muito bem, Dayana. Qual que é a função aqui que eu preciso integrar? Então, ó, achamos um assistente matemático, que é a Dayana. Eu já escrevi aqui, ó, função, né? Eu não dividi por 2,
Então, é uma função que eu divido sempre pelo mesmo número. Tá? Então, se a função é dividir por 2, sempre cai pela metade, o meu x aqui é por 2, então a minha função é que y é igual a 1 sobre 2. Então, o meu y sempre vai ser 1 sobre 2. Ó. Caiu para 50, para 25 e etc. E qual que é a integral aqui? Daiana, cadê você? Qual que é a integral de 1 sobre x? Lascou. Começa com L. L de lascou. Isso, ln de x. Ah, Lorena, não vale, né? Está colando. Colando do sua massa cinzenta. ln de x, tá? Então, logaritmo neperiano de x. De 1 sobre x. Certo? Ah, tem. Quem fez engenharia sumiu aqui, ó. Estava olhando na tela aqui. Deixa eu ver quem que fez, falou que fez engenharia. A Lorena fez engenharia? Módulo. Ah, então você aprendeu. Pronto. Então lá, integrou 1 sobre x. Então, matematicamente seria fácil. O problema é quando eu não tiver uma função, vai ser um polinômio, vai ser difícil integrar. Não impossível, tá? Dá para fazer isso brincando. Dá para fazer uma série, né? Que divide, pega fraçõezinhas, que são as derivadas, e vai somando uma série. E aí você tem uma somatória de áreas de retângulos e você chega a uma área. Bom, aí eu vou passar para a dose, então aqui eu achei a área sobre a curva, tá? Que seria log de x. Para qualquer valor de x, eu teria uma área ali embaixo. Aí eu tenho que pensar, né, para ver biodisponibilidade, isso é fácil, entenderam o conceito de biodisponibilidade? Injetei, está lá 100%, tá? Como eu anotei ali na outra página. Agora eu vou para a via oral, tá? A via oral eu tive que adaptar uns pontos aqui, né? Se tivesse com a lousa seria mais fácil, então eu quis improvisar aqui, eu já montei aqui enquanto vocês entravam na sala, uma tabelinha, tá? De x, valores de x, tempos, e de y, para encaixar ali, para ficar de uma forma didática, explicando para vocês o que é por via oral. Via oral, no tempo zero, na verdade aqui vai ser zero, né? Eu tenho zero de fármaco, que é diferente do tempo zero da administração intravenosa, porque no tempo zero, né, injetei uma fração de segundo, 1 minuto ali, né, perto de horas, que é o tempo de meia-vida, é desprezível, né, para não dizer insignificante. Então, no tempo zero, eu posso dizer, ou do 0,001 minuto, ou 0,1 hora, eu tenho a totalidade do fármaco já dentro do sistema que eu quero que ele esteja biodisponível para ser distribuído e fazer o efeito. Aí quando eu venho para a via oral, no tempo zero que eu engoli o comprimido, quanto tem na circulação? Zero. Ok? Então, a hora que eu faço aqui, eu vou seguindo, né, o que acontece mais ou menos com a via oral, eu vou observar. Depois eu vou falar como faz isso, tá? Vou inserir um gráfico aqui. Dispersão. Vai ser uma coisa assim, ó. Só tirar um ponto aqui, eu chutei ele, não dava para ver, e agora está aqui. Esse meio deveria estar aqui, zero. Tá? São pontos arbitrários para dar essa curvinha de cima aqui. Okay? Aqui, na verdade, a partir do pico, né, eu poderia falar que eu tive um pico de concentração plasmática, ó, foi indo, o tempo foi subindo, chegou a um pico de 22. Notem que começou a cair de novo. Então, aqui eu poderia falar que é um decaimento, e né, um decaimento exponencial. Eu vou começar a dividir por 2 aqui. É que fica feio ali no gráfico, né? Eu teria que ajustar uns pontinhos melhores ali. Mesmo porque eu continuo absorvendo, né? Eu posso ter um pico, mas continuar absorvendo. Então, eu vou ficar com essa curva aqui que está bonitinha.
para explicar para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou sobrepor este gráfico da administração via oral. Tá? Deixa eu colocar o título aqui. Tirei o título do outro, não deveria ter tirado o título aqui, deixa eu ver. Editar. Tem algum lugar aqui, mas acho que vai dar tudo certo. Ele muda de cor de qualquer forma. Então eu vou copiar este gráfico, Ctrl C nele, e vou colar em cima deste outro gráfico aqui. Ó. O que aconteceu? O via oral é o azulzinho, né? Tá aqui. E ele mudou a cor aqui, que os quadradinhos é a via intravenosa. Então essa curva aqui, né, eu testei antes, ela está sobrepondo, depois ela cai, né, isso aqui é um pouquinho mais para baixo, é ilusão de ótica. Qual vai ser a biodisponibilidade desse fármaco que foi dado por via oral? Ele vai ser 100%? Não, já dá para perceber que eu perdi toda essa área aqui, né? Eu não observo se a biodisponibilidade é 100%. Então, aqui neste exemplo, fica visualmente, né? Eu já detecto que por via oral eu não tenho 100% de absorvância. Podia chutar aqui 50% de absorção, 60%, né? Quando vocês tomam um comprimido, né, mesmo revestido de amoxicilina, ela não tem 100% de absorção. Se você der muita sorte, tiver tudo ok no seu tubo digestivo, alimentação, o tempo certo, você vai absorver 80%, 70%, tá? Então, aquela dose que você está tomando já leva em consideração que vai haver esta perda no tubo digestivo, tá? Literalmente, eu vou jogar massa de fármaco nas fezes, porque ele não consegue, não dá tempo, né? E também ele fica diluído nas fezes, ele não vai ser absorvido integralmente. Então aí eu volto aqui para calcular com vocês a biodisponibilidade, ou ao menos colocar a fórmula da biodisponibilidade por via oral. Então, como que eu vou calcular essa biodisponibilidade por via oral? Eu tenho a via oral dividido, na verdade, é a área sobre a curva da via oral, dividido pela área sobre a curva, debaixo da curva, da administração por via intravenosa. Certo? Então, o cálculo de biodisponibilidade é esse. E por que dá 1 aqui? Porque comparar esse com esse mesmo, um número dividido por ele mesmo dá 1 ou 100%. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se faço uma gambiarra aqui. Professora, já está considerando, desculpa, já está considerando a perda que vai ter, por exemplo, por passar no fígado, isso ou não? Ou é Isso, só de também. ingerir? Também. Tá. O efeito de primeira passagem. Mas, por exemplo, né, vamos ficar no exemplo mais simples, né, o modelo mais simples da amoxicilina. Efeito de primeira passagem da amoxicilina no fígado é zero, consideravelmente zero. Por quê? Vamos ver se vocês lembram alguma coisa que eu já comentei aqui. A Lorena, como fez engenharia, não pode falar, porque senão ela acaba com o meu suspense aqui de cálculo. Estou brincando, Lorena. Fala o que você quiser, pode falar também. O que acontece com a amoxicilina?
Por que ela não sofre efeito de primeira passagem, segunda, terceira? Na verdade, a biotransformação da amoxicilina é quase zero, é também insignificante. Então, como é que ela cai, né? Como é que ela sobe aqui, azulzinho, e depois desce? Quem se arrisca? Como que ela some do organismo? Como que ela sai da circulação? Tem duas possibilidades, mas eu estou falando já de perda do efeito, né? Para onde o fármaco pode ir quando ele está na circulação? Estou recordando conceitos de vidas passadas e de aulas passadas. Se a amoxicilina ela pode atuar na infecção já, nas células que estão com bactérias? Isso, células com bactérias ou tecido, né, infectado com bactéria. Nem todas as bactérias são intracelulares, certo? Microbiologia, recordar é viver também. Então, mas sim, ela pode entrar na célula se a bactéria for intracelular, com certeza. Então, isso seria uma saída da circulação. Qual é a segunda hipótese? O fígado não está nem aí. Ele olha, na verdade, ele não enxerga a maior parte das penicilinas. E agora? Como que eu elimino do organismo? Como que eu estou falando para vocês que vai ter um tempo de meia-vida, geralmente uma penicilina, aproximadamente 2 horas, que eu comentei na aula passada. Como que isso sai do organismo? Urina? Urina, tá? E sai intacta na urina, tá? Da mesma forma que você engoliu o medicamento contendo o fármaco amoxicilina, ele foi absorvido, ele fez o efeito dele, matou a bactéria intra ou extracelular, né? Depende da indicação e da sensibilidade bacteriana, e é eliminado intacto, sem sofrer alteração química na sua estrutura molecular, na urina. Aí, historinha, né? Na Segunda Guerra, quando descobriram a penicilina, né, mais ou menos na Segunda Guerra, ela foi utilizada na Segunda Guerra, tinha escassez, né? Parecia o kit guerra ali, né? O kit antibiótico não chegava, não vinha, ou vinha em mandarim. Então, o que acontece? Esse kit guerra acabava. E você tinha soldados sendo amputados ou com sequelas, cortes, buracos de bala que foram arrancados, etc. E aquilo infecciona. O que os médicos começaram a fazer nos campos de batalha? Cristalizar a penicilina da urina dos soldados e reaplicar. Tá? Imagina a condição de esterilidade que era isso. Tá? Era uma forma de recuperar a penicilina, porque ela sai integralmente na urina. Tá? Então, isso é uma historinha aí para ilustrar que nem todo fármaco é biotransformado, ele simplesmente sai do organismo na água, diluído na água que compõe a urina. Ok? Ô, professor, Sim. a amoxicilina, ela não sai pela bile por conta da sua lipossolubilidade? É isso? Ela não é muito lipossolúvel, tá? Pode ser eliminado pela bile também, tá? Mas para sair na bile, o que vai para a bile são moléculas maiores. Tá? Por exemplo, se você pegar a azitromicina, né, que é um exemplo, né, na farmacocinética de fármaco, que tem eliminação biliar e não renal, ela é biotransformada, ela já é uma macromolécula, né, comparada com a amoxicilina, e não vai poder ser eliminada por filtração renal, ela vai ser eliminada por via biliar. Okay? Sempre tem os vazamentos, um percentual para mais ou para menos, que acaba indo para as vias acessórias. Ok? A área sob a curva, Lídia, é o que você detecta aqui no gráfico, né? Tem aqui também. Está melhor aqui no Excel. Então, esta área que está, você tem essa curva delimitada pelo eixo X e Y,
E a área que está aqui embaixo, você tem a chamada área sob a curva, debaixo da curva. Isso serve para você quantificar indiretamente quanto de fármaco você tem ali. Obviamente que você tem a concentração, né? Aqui eu poderia estar considerando massa, mas a hora que você retira do sangue, né? Então, como é determinado essa área sobre a curva? Como que eu pego esses pontinhos para colocar no gráfico e determinar o tempo de meia-vida? Pegando amostras de sangue. Tá? Então, no tempo zero, eu injetei o fármaco, dou um tempo para ele circular, vou tirando amostras de tempos em tempos e vou colocando no gráfico. Tá? E essas amostras, em função do tempo, ela tem esse decaimento exponencial. Eu poderia pegar um ponto que está aqui antes do 1, né? Tá? Minutos. Se isso fosse 1 hora, ou se fosse um tempo de meia-vida de 2 horas, eu vou pegar a cada 10, 15 minutos uma amostra. Ok? Entendeu, Lídia? Certo. Mais alguém não entendeu o conceito? O que é essa área sobre a curva? Professor, Sim. eu só não entendi por que que dá 1 se não é certeza que as áreas são iguais, sabe? Ou são, não sei, não entendi. Aqui, Isso. porque é por via intravenosa. Tá? Então, Então, mas o senhor fez uma divisão entre a via oral, né? E a sim. intravenosa, não é? Ok. Então, Então, aqui, por que dá 1? Por IV. Então, aqui, deixa eu colocar um outro aqui. Por via oral. A lousa está bagunçada aqui. O bom aqui é que dá para tirar espaço. Se tivesse na lousa real, tem que ficar apagando. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Deixa eu ver aqui. Ctrl C, Ctrl V. Só substituir aqui, ó. Concorda que isso dá 1? sim, mas por que faria uma divisão assim? Não, Tipo, não faz. Isso aqui eu estou inventando, tá? Não faz. Você tá. calcula e considera que aquilo é 1, porque o conceito de biodisponibilidade, talvez que não tenha ficado claro, né? Porque eu não falei muito claro, é que o conceito de biodisponibilidade, ele, na verdade, ele não serve para o IV. O IV é a referência que é 100%, porque eu coloquei tudo lá. Tá? Essa é a premissa. Ele serve para comparar. Então, essa conta aqui, obviamente, você nunca faz. Tá? Não precisa, não tem necessidade, não existe essa conta. O conceito de biodisponibilidade, ele vale para quando a via de administração não é por via oral. Perdão, não é por via intravenosa. Certo? Ah, tá. Uhum. Tá bom, obrigada, prof. De nada. Então, isso daqui, ó, ele é uma coisa que não existe, né? Que não tem aqui passar o traço aqui. Ok? Mas eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Tá? Isso aqui não faz sentido, né? Porque dividir ele por ele mesmo. Não divido, porque você sabe que é 1. Eu só introduzi o conceito, né, que é 100%. É a minha referência, é 100%, está tudo lá. Guardei lá na circulação. E aí eu vou comparar com outras vias. E aqui eu estou dando a via oral, que você divide pela via intravenosa, certo? Mais alguma dúvida? Então já falei aqui da... Entenderam como que eu determino a biodisponibilidade? Que é a área sobre a curva, né? Esse título aqui deveria estar aqui em cima. Aqui.
eu tenho que pegar amostras, né, de fármaco na circulação. Prontinho. Foi um conceito. Item B. Fatores que interferem na biodisponibilidade. Alguém já falou aqui. Quem lembra que falou isso aqui? Quem foi que falou? Metabolismo hepático. De primeira passagem. Aí a gente já discute o que é esse metabolismo de primeira passagem. Eu coloco um exemplo aqui embaixo. Eu não lembro os nomes aqui. Tem que ficar olhando em duas telas aqui para poder acompanhar. Alguém já tinha citado isso. Por via oral, né? Foi a Mariana? Foi você, Mariana? Não. Não. Lorena? Também acho que não. Bom, em todo caso, por via oral, sistema porta-hepático, né, que eu falei na aula anterior, você vai ter o início do metabolismo. Então, o que é a primeira passagem? Após a absorção, biotransformado, que, em palavras mais comuns, metabolizado. Alteração química passa pelo fígado. O que pode acontecer nessa metabolização de primeira passagem? O pior que pode acontecer, o que é? O que pode dar de errado nessa primeira passagem? Fármaco ser totalmente metabolizado. Vou pular aqui. E agora? Saída, discussão sobre isso, curiosidades. Ninguém quer falar? Sala cheia, virtualmente. Qual é o contrário de não ser totalmente metabolizado? Não ser metabolizado. Isso. Obrigado, Maíra. Sim, eu caí. Bom ter duas telas é que eu já vi que eu caí na tela vizinha aqui. Voltei. Estão me ouvindo agora? Ok, voltei. Então eu estava dizendo, né? O fármaco não sofre metabolismo. Aí, enquanto estava nisso aqui, eu caí. Aí eu falei, qual seria a média dessas duas aqui? Um meio termo
entre total e não ser metabolizado? Sofrer um Parcialmente. isso. Oi, deu interferência, deu microfonia aqui. Eu só escutei o isso da Aline. Não, a Karine falou, ele ser metabolizado, tipo, parcialmente de uma forma significativa. Parcialmente. Isso. Metabolismo hepático parcial. Alguma dúvida? Entenderam esses termos? O exagerado é totalmente metabolizado. Como que eu resolvo isso? Com dosagem? O que vocês acham? Se eu aumentar a dose, alguma coisa entra? Pode diminuir e aumentar o tempo, assim, de A resposta já está... administração? não, a resposta está na tela já. Mudar a via de administração. Um fármaco que sofre metabolismo hepático de primeira passagem acentuado ou total não pode ser administrado por via oral. Vou colocar discussão aqui. Por via oral. Ok? Exemplo. Alguém tem um exemplo aí? Já leu no livro? A insulina não é um bom exemplo, porque ela já... Eu ia colocar aqui. A insulina é um exemplo de não absorção, né? Já é destruído, como é uma proteína. É um exemplo que a gente pode colocar lá que não pode ser dado por via oral. A limitação da via oral é quando você destrói o fármaco pelo ácido ou por enzimas digestivas. No caso, um exemplo, né, seria a insulina, peptídeos, né, que podem ser digeridos, e aí vai. Então, lidocaína. Lidocaína, se você desse por via oral, conseguisse, né, aplicar por via oral, não chega a ter efeito sistêmico. Okay? Parcial. Um exemplo é o propranolol. Olha ele de novo aqui. Mecanismo de ação do propranolol na ponta da língua já, quem fala? Ver se já aprenderam. Ninguém? É só clicar na aula passada lá que vocês anotaram. Então, propranolol, metabolismo pode chegar até 40%, dependendo da espécie. E aí, os 60 que passa, eu já ajustei a dose, tá? Que eu vou colocar no comprimido, propranolol, se eu não me engano, tem 20, 40, 80 miligramas, né? Veterinário, dependendo se é para PET, se você for usar dosagens menores, relativo ao peso do animal. Então eu já faço a correção. Eu ingiro mais, como alguém falou do totalmente metabolizado, né? Aumenta a dose. Então a dose que eu dou geralmente é quase o dobro daquilo que eu precisaria, né? Se fosse por via IV, para ter fármaco não metabolizado que passou pelo fígado, ficou intacto e chegou na circulação e vai agir aonde? Acharam o mecanismo aí do propranolol? Eu não vi se alguém colocou aqui. Beta-bloqueador. Ok? Não seletivo, escrevam aí.
provinha, tem que escrever completo. Beta-bloqueador não seletivo, bloqueia beta-1 e beta-2, principalmente, ok? E fármacos que não sofrem efeito de primeira passagem seriam todos aqueles demais fármacos bem administrados por via oral. Tá? Então, isso é o metabolismo de primeira passagem. Solubilidade do fármaco. Influencia a biodisponibilidade? Influencia? Sim, 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 sim. Como? Expliquem. Aumenta a biodisponibilidade, diminui. Professor, eu acho Sim. que se ele é mais solúvel, aumenta a disponibilidade. Isso. Quanto maior a solubilidade, maior a biodisponibilidade. Então, o fármaco insolúvel diminui. A biodisponibilidade. Certo? Fármacos solúveis, melhor biodisponibilidade. Ok? Fácil, né? O que acontece com o insolúvel? É eliminado nas fezes. Tá? E aí tem influência, né? Que é por causa da falta de absorção. Por exemplo, existem exemplos, né, de fármacos que são solúveis, tá? Mas podem precipitar com alimentos. Ferro, cálcio, etc. Um exemplo também que é comum, né? Você vai lá, dá o antibiótico e administra com leite, que é rico em cálcio. É um antibiótico chamado tetraciclina. Ele é administrado com leite. Ok? Deixa eu dar uma enter aqui, para ficar tudo na mesma janela. Aqui. Então, a solubilidade é importante. Pode acontecer da formulação farmacêutica, né? O fármaco é solúvel, você não administrou com leite, mas na produção, né, a compactação de comprimidos, ou da drágia que vai ser revestida, né, o comprimido que vai ser revestido para virar a drágia, não se dissolver, tá? Mesmo que o fármaco é ali, mas a forma como foi feita a prensa do comprimido vai dificultar a absorção. Instabilidade química seria instabilidade devido ao pH, enzimas. Edson, Sim? só antes de você passar para o 4, o Paulo perguntou o que seria precipitação com os alimentos. Ah, sim. Que eu coloquei o exemplo aqui, né? O antibiótico tetraciclina, ele é um quelante de metais. Depois eu volto nisso quando a gente estudar quelante de metais. O que é o conceito de quelante?
é uma substância que conjuga metais, tá? Então, a tetraciclina são anéis hidroxilados, são 4 anéis, tá? De 6 membros, hidroxilados, e essas hidroxilas, elas ficam numa posição que elas atraem o metal e atraem outras moléculas de tetraciclina. Então, você forma um mosaico ali com o metal juntando moléculas, precipitando moléculas da tetraciclina. Tá? Então, alimento, né, que contém o metal, Paulo, por isso que eu coloquei o leite. Então, alimentos ricos em ferro, por exemplo, então, geralmente você deixa distante, né, isso você vai olhar a bula, na prática você vai aprender, não adianta ficar decorando, né, esse é um exemplo, né, só para você lembrar que alimento pode atrapalhar. O alimento pode melhorar também, né, para diminuir o pico de concentração plasmática que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Professor, Sim? o senhor pode voltar um pouquinho na definição de quelantes? Quelante? Sim. Deixa eu pegar a molécula de tetraciclina aqui. Isso é a molécula de tetraciclina que eu estava falando para vocês. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom na página. Ó, você tem oxigênios, duplas, hidroxilas, que eu fiz um teatrinho aqui, né? E isso permite os anéis de 100 membros, 4 anéis, por isso que é tetra, né? 4 anéis conjugados, e é revestido de oxigênio e também de nitrogênio, tá? Então, isso daqui tudo é um ambiente, né? É uma estrutura propícia à ligação com metais. Interagir com metais. Sim, se vocês se lembrarem lá, nós vimos em bioquímica, vocês se lembram, obviamente, que vocês vão enxergar aí no espaço, a molécula do grupo M da hemoglobina, que ela tem os anéis em volta e no centro são 4 nitrogênios que seguram o ferro lá no meio. Aquele ferro está quelado na hemoglobina, tá? Não é uma ligação, é quase uma ligação iônica, não é uma ligação covalente, tá? Porque você tem a densidade dos elétrons na superfície do nitrogênio, naquele centro ali do grupo M, é que conseguem imobilizar um íon com carga negativa, positiva, perdão. Ficou claro? O que é um quelante? Ficou assim, professora, obrigada. Ok. Você tem outros exemplos, se alguém estiver trabalhando em laboratório, a gente usa muito quelante em laboratório, que é o EDTA. Deixa eu mostrar o EDTA aqui para vocês, só para ficar esse conceito aí, que é importante. Olha aqui a molécula do EDTA. Tá? Nitrogênio, né, também, e um monte de oxigênio em volta. Então, esse núcleo aqui, geralmente com nitrogênio, isso daqui puxando carga, né, jogando densidade eletrônica para cá, isso aqui puxa para cá, mas tem elétron quando perde o H+, você gera uma densidade eletrônica que atrai metais. É isso que acontece com alguns fármacos. A tetraciclina é o clássico exemplo aí. Ok? Mais alguma dúvida? Para cima? Deixa eu perguntar aqui, eu devia ter perguntado isso já na primeira aula. Vocês podem me dar um retorno ou falar, professor, muda o sistema, né? Como é que está esse sistema, né? Que eu coloco o tópico, tenho o tópico no roteiro e vou falando e vou acrescentando aqui, ao invés de ficar projetando um slide. O que vocês estão achando? E deixar isso aqui que já fica para vocês irem estudando. Tá bom assim? Ok. E vocês podem postar comentário direto aqui também, tá? Acho que é até mais fácil de verificar aqui, vir aqui e colocar um comentário.
Tá liberado para comentário, né? Deixa eu ver também. E às vezes eu fecho para edição. Qualquer pessoa pode encontrar e comentar. Ok. Então vamos lá. Instabilidade química, fácil, né? pH, variação de pH, ácido no estômago, pois é básico. Tem moléculas que são, devido ao pH, por exemplo, ésteres, amidas, tá? Isso daqui são suscetíveis a hidrólise espontânea, né? Ésteres vão resultar num álcool e num ácido, né? Recordando química orgânica, e as amidas resultam numa amina e um ácido, tá? Então, que é C-O-N, né? Que é a ligação existente entre os aminoácidos. Ok? Natureza da formulação do medicamento. Então, isso daqui é uma coisa que não tem muito o que discutir, né? Como que ele foi formulado. Então, ele já vem pronto para você, a medicina pega, utiliza. O que vocês precisam saber é, na verdade, até o 3, né? Essa instabilidade é importante também, mas na prática, né? Isso já foi medido, você vai colocar no sistema por via oral e etc. E a estabilidade é garantida. O que você não pode fazer é essas barberagens aqui, né? Isso aqui, muita atenção, né? Aprendeu uma vez, nada de dissolver, né? Eu não falei das formas farmacêuticas, absorção. Se o medicamento vem em cápsula, ele é para ser administrado com a cápsula inteira, não é para abrir a cápsula, né? Imagina abrindo uma cápsula de tetraciclina e joga no leite. Ah, me dá dor de estômago engolir essa cápsula, aí já era. Então, esses exemplos aí é bom para fixar. Ok? Edson, Sim? só você falou do EDTA, como que ele é anticoagulante se ele é um quelante? Boa. Junta com a informação da tetraciclina e cálcio. Por que o EDTA é um anticoagulante, né? Porque o quelante ele não vai juntar com, esqueci a palavra, mas juntar com o ferro e cálcio? Ferro, cálcio, magnésio, né? Metais. É que eu coloquei 2 comuns aí, que geralmente ferro a gente ingere, né? Durante uma refeição equilibrada, tem que ter ferro, tem que ter cálcio. Então, aí como que no sangue, como que com o sangue ele não vai formar o precipitado? Na verdade, ele é um anticoagulante para você utilizar in vitro, né? Você não injeta EDTA para evitar trombos, etc, né? Na coleta Na coleta, isso. Ele substitui a heparina, né? Uhum. Então, como que vocês correlacionam isso? Provavelmente vocês aprenderam no colégio, deixa eu ver as apostilas aí, os livros de vocês de biologia, de química. Alguém aprendeu isso no colégio? Alguém aí, quem que é técnico em análises clínicas? No caso eu, mas não estou sabendo não. Ah, tá. Eu ia acrescentar, ser técnico não é suficiente, porque as pessoas falam, isso é anticoagulante, você tem que pôr, né? Põe aí, porque senão o sangue coagula, não é assim, Nossa, Mariana? já tem que dar uma relembrada, então. Tá? Não, eu estou dizendo, a formação técnica, às vezes é assim, ó, segue o protocolo, tem que pôr EDTA. Ah, precipitou, esqueci do EDTA, já era, chama o paciente e espeta de novo, né? Ou, se estiver no hospital, vai lá, o paciente já está lá, é mais fácil, né? Tá? Como que você correlaciona isso, coagulação sanguínea, com a informação do quelante, a tetraciclina, que eu falei que precipita com cálcio, né? Qual é essa relação? Qual que é a relação? Se é um quelante, ele tem que reagir com o quê? Qual que seria, tirando o fato da tetraciclina ser um antibiótico, um quelante ele faz o quê? Reage com íons metálicos, que você falou? Isso, sequestra, né? Numa solução ele sequestra metais. Deve ter muita gente aqui. Não, aqui nessa sala não, desculpa.
Eu esqueci que nós estamos numa pandemia, né? Mas quando você vai para os laboratórios aqui da USP, você vai fazer tampão, né? E geralmente o tampão que você faz para fazer uma reação ou para ter um cultivo celular, às vezes você põe EDTA para fazer um ensaio bioquímico, etc., que é para retirar metais pesados que veio do próprio extrato celular, às vezes, né? Para não interferir. Ou quando você faz uma lise de células, você sequestra metais porque tem proteases que são metaloproteases, para evitar que ela degrade as proteínas, né? Às vezes você quer estudar proteínas de uma célula e alguma coisa assim. Então, vamos perder um tempinho aqui para sair daqui sabendo, né, o que um quelante, qual é essa relação com a coagulação do sangue. Cálcio é importante para coagular o sangue? É, Ele faz parte da cascata, né? Ele é um cofator enzimático para coagular o sangue. Então já dei a resposta. Formula a resposta, Mariana. tá. Então o EDTA ele age como quelante no cálcio e impede a cascata de coagulação. Exatamente. Tá? Tá, entendi. Não esquece nunca mais agora, hein? Você e toda a sala. Entendi. Entenderam, gente? Por que precisa de um anticoagulante? Na verdade, por que precisa, vocês... É trivial, né? Mas por que o EDTA é um anticoagulante? Tá? Aqui acho que nem é o EDTA que eu peguei, mas é bastante similar, né? Não, é EDTA, sim. É Dactic Acid. Um nominho aqui que eu nunca tinha visto. Então aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu parar um segundinho. Segundo aqui, eu já volto. Prontinho, voltei. Onde é que a gente estava? Falando de EDTA, finalizado. Entenderam aqui a instabilidade química? Entenderam por que a água pode causar instabilidade química? Eu não entendi, professor. Seria hidrólise? Hidrólise, exatamente. Quem já tomou amoxicilina aqui? Provavelmente todo mundo, né? Vocês se lembram quando vocês eram mais jovens, né? Hoje está todo mundo velho aí na sala, em casa aí. Que vocês tomavam amoxicilina
colherzinha, em seringa, né? Alguém lembra disso? Um passado aí bem distante? Como que vinha? Vocês viam, lembram como que vinha da farmácia o antibiótico? Alguém lembra? Tinha que misturar com água. Por quê, Gabriela? No primeiro, tomar o pó ia ser difícil, né? Mas por que que vem seco, né? Aí a parte que você não lembra, que provavelmente era sua mãe, seu pai, ou ou o cuidador, né? Vinha que você tinha que preparar aquilo e tinha um aviso de vencimento, que aquela suspensão depois que coloca a água, ela dura uma semana, no máximo 10 dias, porque é uma substância instável em água. Porque se ela fosse estável em água, ela já vinha pronta da indústria, né? Tudo bem que vocês podem falar, isso envolve transporte, fica mais pesado, tal. Não é isso, é por causa de instabilidade. Na hora que você coloca a água ali, você tem um prazo para consumir aquele medicamento. Ok? Eu não vi ainda como é a vacina, né? Eu vi que a vacina, né? Acho que é a Coronavac, tem inventar a hora da xepa, né? As sobras dos frascos, né? O que sobra no final do dia, porque não tem mais ninguém para tomar, etc. Porque aquilo foi preparado, né? Eu não sei se ela vem liofilizada e vem um líquido para colocar, né? Mas depois que você começa a aplicar, ela tem 8 horas de validade, né? Certo? Provavelmente deve ser ter que preparar, diluir na hora. Eu vou dar uma verificada nisso para usar de exemplo aqui também. Ok? Se vocês acharem, compartilhem. Então, bioequivalência. Então, próximo tópico aqui. O que é bioequivalência? Nós falando de biodisponibilidade, agora nós vamos falar de medicamentos, tá? Que são bioequivalentes e o que é equivalência terapêutica. A equivalência terapêutica é mais simples, né? Vou deixar como exercício depois para vocês, mas ser bioequivalente, você precisa ter a mesma o medicamento, tá? Estou falando da forma farmacêutica, formulação farmacêutica. A mesma biodisponibilidade e o mesmo tempo de pico de concentração plasmática. Então, isso é a definição de bioequivalência. Vou para os gráficos para mostrar isso de uma forma mais simples, ou uma forma gráfica. Vamos aqui aproveitar o gráfico que está aqui, a tabelinha que eu coloquei aqui. Então, este gráfico aqui, ó. Então, se eu já vi, né? Primeiro eu vou ter aqui o fármaco A. Deixa eu tirar ele aqui. Começar de novo. Aqui eu vou só fazer uma cópia, que é para ter os dois gráficos coloridos. E um terceiro, onde eu vou ter um gráfico que eu vou deslocar esses pontos no tempo, tá? Então, o eixo X, eu vou acrescentar aqui, ó, 0,25.
Aí, então deslocou todo mundo, tá? Todo mundo estava programado aqui para ganhar meio de mais meio, né, do anterior. Então eu acrescentei aqui, vou ver se não é muito, tá? Mas, e o y, né, que é a altura do gráfico, ele ficou igual, eu deixei igual. Tá? Poderia variar também, mas aqui é suficiente para a gente trabalhar. Então aqui eu vou chamar que eu tenho o fármaco A. Aqui eu tenho o fármaco B. E aqui eu tenho o fármaco C. Então eu determinei, tá? Foi determinado a biodisponibilidade do fármaco A, B e C, e P de A é igual a B de B, que é igual a biodisponibilidade de C. Tá? Não dá para formatar muita coisa no Excel aqui, mas essa é a premissa. Vocês concordam que eu posso ter uma formulação que o fármaco A, na verdade, é do fabricante A, do fabricante B, do fabricante C, tá? Eu, tu, ele produzimos o mesmo medicamento que contém o mesmo fármaco. Espera aí, deixa eu melhorar aqui. Não é fármaco, é medicamento. Vou ser mais preciso aqui. Perdão, a pressa é inimiga da perfeição. Eu comecei a olhar para o relógio, que eu estou na aula 3 ainda, eu deveria estar acabando a aula 4. Mas tranquilo, esse tempo a gente recupera. Então aqui, medicamento A, este gráfico, vamos fazer o gráfico. Então tá aqui. Deixa eu ver se ele puxa aqui. Pronto, melhorou. Então, medicamento A, ele traz o Y aqui, deixa eu tirar esse Y daqui, deixa eu tirar esse X daqui. Pronto. Aqui eu tenho medicamento A. Deixa eu diminuir aqui. Tá? Então tá aqui o gráfico do medicamento A, agora eu vou fazer o mesmo com o B. Inserir o gráfico. Como se eu estivesse coletando amostras, tá? Estamos no laboratório, experimento, fármaco B. Eu analisei o A, vocês estão analisando o B. Alguém está analisando o C, coletando dados e dosando o fármaco. Administramos esses medicamentos de indústrias diferentes. Está aqui. Agora vamos comparar A com B. Como que eu faço isso? Copia aqui, joga aqui dentro. Olha o que acontece. A versus B. O que aconteceu aqui? Vou falar que é mágica, né? Aconteceu o que eu previa que aconteceu, porque está aqui. A e B têm o mesmo pico de concentração plasmática? Sim, concordo, né? Quando eu faço na lousa aqui fica um terror, né? Imagina passar um giz em cima do outro. Aqui está azul, laranjinha. Um é o A, o outro é o B. E eles têm o mesmo pico de concentração plasmática. Se eu passar o mouse aqui, ele me fala que o pico é no ponto 2x de tempo,
a 22 de massa, concentração, uma unidade arbitrária qualquer aí. Exatamente deu uma sobreposição. Então, se eu já fiz previamente esta área sobre a curva, vocês concordam que a área sobre a curva dos dois aqui vai dar idêntica? Aqui não tem função. Eu devia ter pego o gráfico aqui. Deixa eu mudar o gráfico para... Bom, dá para ver aqui. No próximo eu ligo os pontinhos. Tem o mesmo pico de concentração? Tem a mesma área? Sim. Estou vendo um monte de sim aqui, deve ser dessa resposta. Vai ter a mesma área, porque os pontos são idênticos, de coleta, etc. Então, eles possuem a mesma biodisponibilidade? Sim, 15 e 18, já é a resposta para essa pergunta. E agora eu vou jogar aqui o terceiro. Cadê o terceiro aqui? O C. Deixa eu achar o C. Então tá aqui o C, Ctrl C, e eu vou colocar tudo aqui para ficar uma bagunça. Desloquei muito pouco. Deixa eu deslocar um pouquinho mais aqui. Cadê a tabela do C? Mudou todo mundo aqui. Não, ficou ruim isso aqui. Deixa eu comparar aqui. O A e o B eu já sei que são idênticos. Vou comparar o A com o C. Vou ver se ficou bom. O que eu fiz de errado? Espera aí, a tabela. Eu quero deslocar o eixo Y. Ih, deu ruim aqui. Era para deslocar isso aqui. Eu ia deslocar o pico aqui, que eu estou tentando fazer, é deslocar esse pico. Tá? Deixa eu só dar uma estudadinha na tabela aqui, que eu tenho que fazer para deslocar o pico. 2,5, 2, está muito próximo ainda. Vamos ver se assim funciona. Agora acho que dá. Ctrl X. Ver. Agora deu. Ó, então aqui eu estou comparando o A que está aqui. Por que eu sei que esse é o A, né? Perdeu tudo ali. Por quê? O A tem pico em 2, ó, é 2,22. Está aqui, ó. 2,22. Consegue enxergar aí? Está muito pequeno, né? E aqui eu tenho ponto 22 no ponto X 3,5. Então, o que aconteceu? Eu desloquei para cá, ó, o pico de concentração. Então, eles não têm mais o mesmo pico. Então, o primeiro que eu mostrei, que tem o mesmo pico de concentração, eu já falei que todo mundo tem a mesma biodisponibilidade, A, B e C. A e B tem o mesmo tempo de obter o pico, eles são bioequivalentes. Enquanto a formulação, né, a produção do mesmo medicamento pela indústria C, o pico foi deslocado para a direita, embora ele tenha a mesma área sobre a curva. Tá? Entenderam? Só mudança de pico aqui, ó. Porque pela definição que eu coloquei aqui de bioequivalência, o medicamento precisa ter a mesma biodisponibilidade e o mesmo tempo de pico de concentração plasmática.
voltando aqui. Quando eu mostrei o primeiro, ficou claro que tudo igual. Concordam que é bioequivalente? Se a curva sobrepõe, eles têm a mesma área sobre a curva, o mesmo pico de concentração, encaixa certinho na definição. Neste outro gráfico aqui, vou expandir ele para sumir aqui. Ele tem a mesma área sobre a curva, tá? Que eu peguei os mesmos pontos ali. Eu só desloquei, ele demorou mais para absorver. Estão percebendo aqui, ó? O tempo dele está sendo jogado para frente. Percebem isso? Então o pico foi deslocado. Se não tem o mesmo pico, não é bioequivalente, tá? Que é o conceito de medicamento genérico, bioequivalência, que é dar uma garantia de que o o medicamento genérico vai fazer o mesmo efeito, o tempo de efeito dele, a absorção dele vai durar o mesmo tempo do medicamento de referência. Quem é o medicamento de referência? Vamos escrever aqui. Aí já entra no genérico, né? Então, aprendeu o conceito. Medicamentos bioequivalentes. Significa um medicamento genérico possui a mesma característica farmacocinética de biodisponibilidade e atinge o pico de concentração plasmática no mesmo tempo do medicamento de referência. Travou meu teclado. Pronto. Travou. Medicamento de referência, abre parênteses. Detentor da patente. Exemplo. Ataflan versus diclofenaco de potássio. Okay? Esta é a referência, a patente. E esse daqui, laboratório X. Entenderam? No caso do gráfico, o medicamento C iria demorar mais para causar efeito. Exatamente, porque ele atinge o pico 5, 10 minutos depois.
e se atinge o pico 5, 10 minutos depois. A concentração, ele demorou mais tempo para chegar na concentração que ele começa a fazer efeito. É exatamente isso. Alguma pergunta a mais? Vou passar um pouquinho para a aula 4. O similar. O similar, se eu não me engano, ele tem prazo de vida. Eu não sei se era o ano passado, mas sempre eles empurram para frente. O similar, só um minutinho aqui. Já. Pronto, vamos ao similar, então. Cadê o texto? O similar com a lei dos genéricos, né, que é de 1990 e alguma coisa, tá? Ele tem um prazo para sair do mercado, ou seja, todo mundo, na verdade, passa a ter o interesse pelo genérico, tá? Mas o similar não tem obrigação legal de ser bioequivalente. Como vocês interpretam isso? Bianca, já vou responder a sua pergunta, que estou vendo aqui. Por que que o genérico é sempre mais barato? Tá? Laís e companhia, entendeu o que que é o similar? Isso, Entendi, em outras palavras, não existe teste de pode existir, tá? Mas não é, como se diz, exigido, biodisponibilidade. Okay? Ele não tem garantia. É que uma boa parte dos medicamentos, se ele seguir o protocolo de boas práticas de fabricação, né, tiver um bom farmacêutico lá, ele vai dosar, né? Dosar, ele precisa dosar, né? Porque a vigilância sanitária exige, a Anvisa exige, você pega amostras aleatórias e depois que está formado o fármaco, você vai lá e dosa para garantir que aquele lote saiu com, por exemplo, todos os frascos de dipirona saiu com 500 miligramas de dipirona para cada ml que você tiver ali dentro. E cada comprimido produzido de dipirona contém dentro do erro permitido pela legislação, né, isso tudo é legislação, ele contém 500 miligramas de dipirona lá dentro daquele comprimido. Então, isso é o similar. Eu vou lá, eu posso abrir um laboratório, sou farmacêutico, vou fazer comprimido de dipirona. Eu importo um tonel de dipirona da China, que é sintetizado, ou sintetizo aqui no Brasil, vou lá e compacto, pego o veículo e faço comprimidos de dipirona. Preciso fazer a bioequivalência? Não. Tá? No máximo, eu faço a dosagem para garantir que tem o fármaco lá dentro daquele medicamento, certo? Aí, deixa eu ver aqui a sequência. O genérico é mais barato por causa da patente. Na verdade, o da patente é mais caro, tá? Por quê? Uma patente geralmente tem um investimento de $1 bilhão e leva
de 10 a 20 anos para desenvolver uma nova molécula. Certo? O que vocês acham? Quem tem isso aí para a gente investir numa nova molécula? E muitas, por que 1 bilhão? Porque vai muita coisa para o lixo, tá? Pesquisa a fundo perdido. Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei em farmácia na década de 90, o Brasil contava, né, chegou na marca de 100 mil doutores, enquanto que a Ciba-Geigy, na época que hoje é Novartis, que já fundiu com a Sandoz, eu já nem sei mais o nome da indústria farmacêutica, ela tinha 100 mil doutores só na Suíça, pesquisando, na Suíça e em alguns outros locais, para pesquisar novos medicamentos. Então, o que um país tinha de doutores catalogados, formados doutores, um laboratório tem isso para desenvolver, né, mas vários medicamentos. Então, não dá, é exorbitante a quantidade de investimento que é feito. Tá? E aí você tem depois a patente, né? Com isso, como você faz esse investimento, você tem uma proteção de propriedade industrial, vira uma propriedade industrial. E durante a patente não pode fazer o genérico, tá? Então é a proteção de mercado. Ninguém vai investir 1 bilhão, 10, 20 anos de pesquisa, e aí vem eu aqui, farmacêutico, vou fazer a molécula lá. Às vezes são moléculas simples, que você vai para o laboratório, um laboratório simples, com pouco investimento, você sintetiza a molécula. O problema é como que você chegou naquela molécula. Ok? O genérico ele passa a ser mais barato porque não teve esse investimento. Venceu a patente, eu já posso copiar. Ou um país quebra a patente, tá? Isso aconteceu também na época, acho que foi concomitante aos genéricos, ou na década de 80 para 90, né, do século 20. O Brasil quebrou as patentes dos medicamentos, né, que era o coquetel para tratar HIV, pacientes com AIDS. Então foi quebrada a patente para baratear, custear, para o Estado custear e distribuir os medicamentos para o paciente com AIDS no SUS, tá? Ou para ser mais acessível para comprar na farmácia o coquetel para se tratar, combater o vírus, né? Ok? Bianca entendeu, a Laís, então o tempo de fazer, acho que é fazer, né? Deixa eu adivinhar aqui, FZR deve ser fazer, sem as vogais, os efeitos serão diferentes, isso. Tá? Se for um similar, pode coincidentemente o similar ter o mesmo pico, etc. Até que eu falei, se for bem feito, né? Dependendo do protocolo, só que você não dá garantia que vai ser daquela forma. Então, não tem problema usar o genérico ao invés do medicamento de referência? Não e sim, tá? A última vez que eu comprei uma dipirona genérica, eu me arrependi, tá? Eu fui para comprar Novalgina e não tinha, acho que na farmácia, o balconista, que não era o farmacêutico, falou, tem dipirona genérico, né? Falei, vai dipirona mesmo. É genérico, né? Tem essa garantia. E foi uma bomba, porque essa dipirona faz efeito, tá? Mas está lá com G de genérico. Então, assim, é complicado. Você tem que ficar de olho no laboratório, tá? Infelizmente, volta, né, a questão da marca. Quem é o laboratório que está produzindo esse genérico? Ok? Afinal, nós estamos... Vocês sabem o nome do país que vocês moram, né? Quando a patente é quebrada, gera alguma multa? Não.
Se eu passar a produzir, né, vai ser ilegal, tá? Agora, se o governo quebrar a patente, ele dá permissão para que em território nacional possa ser produzido, tá, o genérico. Tá? Ele não vai quebrar uma patente e falar, tá, quem quiser faz o similar. Não, vai ter que ser o genérico. Ele já quebra e estabelece que só pode ser produzido o genérico. Quem tiver cacife, né, para investir e produzir o genérico, porque o genérico você vai fazer um dossiê, para vocês terem uma ideia, para registrar um medicamento hoje na Anvisa, você monta um dossiê aí, que a gente fala em pilhas, né, mas hoje é tudo eletrônico, eram pilhas e pilhas de papel, né? Imagina aí 10 resmas de papel, né? Com 500 folhas cada um, de anotação de laboratório que não podia ser digital, era à mão, observação, né? Eu acho que ainda tem isso em partes, e que depois você digitaliza, mas é aquilo que eu anotei no laboratório. Então eu estou fazendo experimentação animal, né? Biodisponibilidade nos animais como modelo e etc., tem que estar anotado ali naquela prancheta, não pode ter rasura, que a Anvisa não aceita rasura, tipo, deu 10 aqui, tinha que dar 9, risco 10, porque era o correto e põe 9. Não pode ter rasura, tá? Então vai nesse aspecto, né? E a multa, o que o país... é fácil quebrar patente? Mas tem as consequências, né? Então, a hora que quebra a patente, se vocês forem dar uma olhada na história, o que aconteceu com o Brasil? Aí vem a Organização Internacional do Comércio e etc., de todas essas organizações dos países aí ricos, né? Que às vezes tem umas que o Brasil está dentro, tem outras que não. Começa a retaliação. E a retaliação pode ir, por exemplo, para a carne bovina, o frango que é exportado para a China. Quebrou uma patente americana, vem lá um presidente da vida lá e fala assim, nós vamos taxar o café brasileiro, o açúcar, o álcool, taxa as exportações. Para quê? Para que o país tenha um prejuízo, que é uma forma assim, é uma briga meio assim, não vai... Aquele governo, né, que fez essa retaliação, ele não vai transferir o que ele vai arrecadar a mais de impostos, né, para a indústria farmacêutica do seu território. Tá? Então é uma coisa bastante complexa quebrar uma patente. Mas é o custo-benefício, né? Tem gente morrendo, vamos quebrar a patente, e por isso que hoje a discussão é se vai ter patente da vacina ou não, que preço vai ficar essa vacina, e espero que ninguém faça patente, né? Porque é quase um problema mundial, né? Deixa eu voltar aqui. Então, isso eu respondi para a Larissa, a questão da multa. Entendeu, Larissa? Que individualmente eu vou ser multado, eu posso ser preso, né? Eu não posso fazer isso. Tá? Mas se o país permitir, eu posso. Quem paga as contas é o país. E, não, obviamente, quem é o país somos nós, né? Quem vai pagar a conta somos nós. É a carne que sobe, é o álcool que sobe e por aí vai. Laís, mas só pode ter um genérico depois de 10 a 20 da produção 10 a 20 anos, né? O medicamento. Isso. Geralmente a patente é mais ou menos 20 anos. Tá? Aí, se não houver quebra, não pode produzir o genérico. Então, por isso que o genérico é mais barato. Terminou a patente hoje, amanhã eu vou lá e faço o Cataflan genérico. Tá? Expirou a patente do Cataflan, né? Foi uma invenção. E essa invenção, na verdade, foi uma inovação, né, quando inventaram o Cataflan, que é o diclofenaco de potássio, porque o laboratório já era detentor da patente do diclofenaco de sódio, que é o Voltaren. Se eu estiver falando grego, né, não faz diferença, esses nomes comerciais, que era o Voltaren, da mesma Ciba-Geigy, né, na época que desenvolveu essas patentes. Chamava Ciba-Geigy, que é um laboratório suíço. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, na verdade, trocaram sódio por potássio. Fizeram um estudo de farmacocinética e demonstraram, né, para ganhar, imagina, ganhar uma patente. O Voltaren já estava perdendo a patente. Então, a sacada do laboratório foi fazer um estudo farmacocinético com o diclofenaco, agora o sal que não contém mais o sódio, tira o sódio, coloca potássio,
Ele tem propriedades melhores que o Voltaren, serve para outras coisas. Por exemplo, posso fazer uma emulsão em gotas, né, que vocês já devem ter tomado também aí na infância, talvez tomem até hoje, cataflã em gotas, e nunca existiu Voltaren em gotas, porque a farmacocinética, a farmacotécnica da produção só permitia fazer drágeas e injetáveis do Voltaren, por causa do sal sódico, por causa de biodisponibilidade e outros termos e parâmetros farmacocinéticos. Ok? Todo mundo entendeu? Então é isso. Professor, Sim. eu queria só perguntar, assim, que uma coisa que eu não entendi. É que você falou, né, que tem alguns genéricos que podem não ser tão bons quanto o original, mas se o genérico tem que ser bioequivalente, por que que ele não é tão bom? Pois é, essa pergunta não dá para responder, eu estou gravando aqui. Tá, brincadeira. Porque foi feita alguma negligência na produção. Tá? Eu, particularmente... Então, tipo, pode Sim. falar. Eu, particularmente, eu olho para o laboratório que está produzindo o genérico. Tá certo? Entendi. Confiança. Então, tipo, basicamente, se seguir a lei, o genérico é ok. Ok, exatamente. Entendi. Tá. Obrigada, professor. De nada. Mais alguma pergunta? Não consegui acabar a aula 3. Essas aulas, elas estão dessa forma, né? Talvez a velocidade aqui, eu sei que tem umas paradas aí que eu acabei fazendo nas aulas anteriores, né? Precisei parar. A questão dei tempo para você estudar, acho que foi reunião, etc. Né? Mas essas aulas foram dadas o ano passado, né? E depois eu organizei isso em roteiros de aula presencial, tá? Vocês imaginam aí que nós começamos, né? Enquanto eu estava lá as 3 semanas com vocês, eu estava há 3 semanas dando isso para a outra turma, 2, 3 semanas. Então, por isso que eu estou meio fora de sintonia aqui, tá? Não é que eu estou atrasado, é o sistema, tá? E as paradas que eu precisei fazer. Mas a gente ajusta aqui a velocidade e nós vamos para a aula 4. Eu mudo o número aqui da aula, separo ela, vira aula 4, a 4 vira 5. Daí na semana que vem, né, na terça-feira, a gente começa a discutir distribuição de fármacos. Vocês podem já dar uma olhada aqui, né? Seria programado para a aula de hoje, que nós vamos estudar os fatores, né? Então, não sei se, recapitulando um pouquinho nesse tempo que nós temos, eu falei da absorção, né? Nós falamos de formulação, etc., aquela coisa introdutória, vias de administração, formas farmacêuticas. Falei da absorção, os fatores, né? E junto, para concluir a aula de hoje, junto com a biodisponibilidade, né? Tem a ver com a absorção e tem fatores, né, que podem influenciar na absorção. Por exemplo, diarreia, vômito, são fatores que você não controla, tá? E dificulta a absorção, ou seja, não vai ter absorção se acabar de ingerir um medicamento, vomitar, ou se tiver com diarreia, não vai ficar tempo suficiente no TGI para ser absorvido. Isso vai influenciar, obviamente, a biodisponibilidade, e nesses casos você tem que ir para o injetável, né? Tem que mudar a via de administração do fármaco, não tem jeito, tá certo? Então a gente tá discutindo essa parte que é o ADME, né? Absorção, distribuição, metabolismo e a excreção depois, um pouco, os fatores que influenciam, para você ter uma noção por que o fármaco não está fazendo efeito, né? Se nós estivermos olhando para um fármaco que está tentando corrigir um problema fisiológico, que é uma fisiopatologia, tá? Porque depois a gente entra na segunda bloco do curso, né, que eu falo o segundo bloco, que são os quimioterápicos. No primeiro bloco a gente vai estudar depois na dinâmica fármacos que querem corrigir um problema, estabilizar a homeostasia, né, que vocês escutam muito em fisiologia. E depois nós não queremos estabilizar a homeostasia de bactéria, de fungo, de vírus, né? A gente quer eliminar aquilo, quer matar literalmente. Então a dinâmica é outra, muda um pouquinho, tá? O foco, né? Mas por hora é isso, a gente precisa
o que vocês precisam ter em mente é que existem barreiras biológicas para o fármaco chegar até aquele alvo, né, que eu fiz lá na primeira aula. Aonde é que o fármaco tem que chegar, onde tem que chegar? Ele tem que chegar numa enzima que está dentro de uma célula inflamatória, que é uma célula do sistema de defesa, para poder inibir aquela enzima, né, no caso, aspirina, diclofenaco, sódio, potássio e etc., para bloquear quem está gerando uma molécula fisiológica que causa dor. Tá? Então ele tem que passar pelo intestino, tem que passar pelo fígado, né, que é uma barreira também enzimática de biotransformação, que é o metabolismo que vem depois, para conseguir ser distribuído. Tá? O que é distribuir? Atingir os tecidos ou não. Tá? Tem fármaco que não precisa estar no tecido. Doenças que estão no sangue, deixa o fármaco ali, quanto mais fármaco no sangue, melhor. Ou a menor dose, né, para fazer efeito. Ok? Então, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, né, esse ponto de raciocínio, esse fluxo de informação, o que está acontecendo com o fármaco. A hora que ele deixa de ser o medicamento e já está lá a molécula sozinha. Tá? Então, esse é o objetivo aqui da farmacocinética, que vale para o restante do curso, quando estiver estudando dinâmica. Tá certo? Então, tem esses conceitos aqui. Se vocês lerem melhor, né, a gente já adianta. E tem os roteiros, né? Tem um roteiro aqui também. Tentem fazer. Se alguém já tentou, posso tirar alguma dúvida ainda hoje. Tá? Mostrar vantagem, a gente discutiu. Isso daqui é para vocês calcularem. Vão fazendo, tem um capítulo para ler e etc. Estão conseguindo acompanhar? Alguém quer avaliar? Quem que está perdido? Quer dar alguma sugestão? Ou de ritmo, né? Se o ritmo da aula está muito rápido.